Simas, o carnaval é originalmente um festival do cristianismo ocidental, uma celebração de maior ou menor duração que antecede a quaresma. Como o carnaval chegou ao Brasil, tornando-se pagão, popular e negro? Esse é um detalhe muito curioso, porque o carnaval, a rigor, a gente costuma dizer o seguinte: existe a carnavalização e existe o carnaval, né? A carnavalização é antiga, são os chamados ritos de inversão. Então, a festa do Boiapes no Egito, né? São carnavalizações. Mas o carnaval é uma festa, de fato, que surge a partir da criação da quaresma e com certo sentido de transgressão, né? Porque a igreja, lá o Papa Urbano VI, né, aquele contexto da Idade Média, a igreja resolve concluir que todo mundo era pecador, né? E estabelece, portanto, os 40 dias de mortificação, jejum, orações, aquele negócio todo. E há aí uma perspectiva de transgressão quando o povo começa a utilizar-se dos dias anteriores à quaresma para fazer um fuzuê, né? Então, o carnaval está surgindo nesse contexto, né? Para a maioria dos estudiosos, carnevale viria de despedida da carne, né? Ou festa da carne. Vamos nos despedir porque a quaresma vem. E esse carnaval que é europeu, ele chega ao Brasil com a colonização portuguesa, né? E ele chega ao Brasil na forma do intrudo. A gente chama de intrudo uma série de folguedos de rua nos séculos XVI, XVII e tal. Agora, esse carnaval do intrudo português, ele acaba sendo fortemente impactado pelas influências africanas, né? Então, você tem influências profundas, sobretudo, quando a gente fala africano, a gente tem que ter um certo cuidado, porque a África é muito plural, né? Mas, sobretudo, de africanos que vêm daquela região ali do antigo Império do Congo, que a gente chama de bantus, né? Então, do Congo, Angola, hoje uma parte do Gabão, costa de Moçambique. E esse impacto é muito forte, porque o intrudo é um carnaval de rua, o intrudo é um folguedo popular, mas esse intrudo é impactado. Um exemplo concreto, você já tem referências ali em estudos do século XVII, século XVIII, e esse intrudo português começou a ser marcado pela musicalidade africana, né? Pelos batuques bantus do Congo, de Angola. Então, isso vai se transformando de uma forma muito rápida. Não existe exatamente um marco, Breno, porque quando a gente vai estudar carnaval e os intrudos do século XVII, a referência da forte presença de africanos é muito grande. Muitos, inclusive, escravizados de ganho, né? O escravizado de ganho era aquele escravo urbano que fazia um acordo com o senhor, pelo qual acabava, enfim, tendo uma certa autonomia de trabalho em troca do pagamento do ganho, e que participavam dos folguedos carnavalescos. E a partir do século XIX, aí não parou mais. A gente vai ter um carnaval que é profundamente marcado pelo impacto africano, tanto que a gente começa a ter muitas referências de grandes carnavais, digamos, em 3 cidades muito pretas do Brasil, impactadas pela escravização: Rio de Janeiro, Salvador, Recife e Olinda. Então, é um processo, mas o carnaval chega ao Brasil como o intrudo português. E aqui vai se africanizando. Pode-se falar na nossa história carnavalesca da confrontação entre um carnaval elitista e branco contra um carnaval popular e plebeu, até que prevalecesse essa segunda alternativa na nossa cultura? Pode, claro, pode se falar. Eu costumo dizer uma coisa básica: o carnaval nunca foi exatamente consenso. O carnaval foi disputa, né? O carnaval foi disputado. E essa disputa, que já vem desde a repressão aos intrudos, no século XIX houve a proibição do intrudo, o carnaval de rua e tal, ela se aguça muito, Breno, no pós-abolição. Porque no pós-abolição, o carnaval começa a ser um campo muito propício à construção de sociabilidades negras. Porque o que vai acontecer? Aí eu acho que é o momento decisivo para a tua pergunta, que é ótimo. Vem a abolição, em maio de 1888, a República vem em novembro de 89. Né? E aí você tem a Constituição Republicana de 1891. E essa república proclamada ali pelo golpe do Deodoro, ela não tem um caráter inclusivo. Então, você não inclui aquela massa de homens pobres, descendentes de escravizados, no exercício da cidadania formal.
né? Basta dizer que, com um país com 70% de analfabetos, a Constituição republicana proíbe o voto do analfabeto e a Constituição não apresenta nenhum projeto, não apresenta nenhuma medida que diz que é obrigação do Estado oferecer a alfabetização. Então, você vai construindo suas sociabilidades, os sentidos comunitários de vida, às margens de um projeto de exclusão. E o carnaval, portanto, ele está inserido nesse processo. Aí você vai ver, consultando a imprensa, isso fica muito evidente, que de um lado tem os partidários do carnaval europeu, né, que seria um carnaval de salão, ou então um carnaval que, de certa maneira, emulasse o carnaval de máscaras de Veneza, ou o carnaval de desfiles de carros carnavalescos, como eram chamados, de Nice, da França. Então, de um lado, você tem essa tentativa de europeizar o carnaval, um carnaval mais elitista, né? Com os desfiles de corso em automóveis, né? Os bailes de salão, as polcas, as marchas. Do outro lado, você tem um carnaval de rua, que vai se construir em torno dos cordões carnavalescos, dos blocos, dos grupos de mascarados, das agremiações de ranchos, grandes sociedades, clubes de frevo, afoxés. Então, essa disputa é muito intensa. Aqui no Rio de Janeiro, por exemplo, eu estou falando do Rio, na década de 20 chegou a ser colocado um projeto na Câmara do Rio de Janeiro para proibição terminantemente peremptória do carnaval, a extinção do carnaval. Nós tivemos até um grande caricaturista chamado J. Carlos. O J. Carlos eu tive a oportunidade de estudar, porque fiz um trabalho sobre ele com Cássio Loredano, um grande caricaturista. J. Carlos tem uma charge, né, do povo invadindo a Câmara do Rio e um sujeito virando-se para o presidente da Câmara e falando: conselheiro, acabar com o carnaval, por muito menos o povo fez a Revolução Francesa, né? Então, essa disputa ali, e é uma disputa pelo Brasil, né? Porque o carnaval é um sintoma do Brasil. Então, há esse enfrentamento, mas o carnaval popular, o carnaval de rua, esse carnaval que foi sistematicamente reprimido, criminalizado, especialmente no pós-abolição, prevaleceu.